Muito bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos. Agora é bom dia, né? A lâmpada é a mesma, a luz é a mesma, mas agora é bom dia, né? No domingo de manhã, estamos aqui continuando o nosso estudo do Fundamentos da Fé Cristã. Hoje vamos falar da lição 12, o processo da queda, parte 3. Essa queda chegou na parte 3. Ontem nós vimos sobre Caim. Hoje nós veremos sobre a geração de Noé. Oh, Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui continuando essa nossa caminhada pela palavra de Deus. Como a gente sempre comenta aqui, não é a intenção de dar um curso sistemático de teologia, mas falar da palavra de Deus para todos vocês que puderem assistir, ver e ser edificados pela própria palavra, né? Como a gente sempre comenta, a gente indica a leitura ou lê a própria palavra que está aqui presente no estudo. E vamos lendo juntos aqui esse estudo que eu acredito que seja importante para todos nós, né? Como seres humanos, nós precisamos realmente saber o que Deus deseja de nós por meio da sua palavra, né? Eu agradeço a todos aqueles que têm assistido, têm visto. Eu encorajo vocês a indicar, né, o canal para as pessoas se inscreverem de novo. Não tenho a menor intenção em ganhar nada com isso, mas é que para as pessoas terem acesso a essa palavra, né? A internet é um recurso que Deus pode usar para levar a própria palavra dele às pessoas, não é isso? E a gente pode ser usado como um canal, só isso, né? Então, graças a Deus por todos aqueles que têm assistido, que têm visto esses vídeos, que vocês possam passar adiante essa mensagem, continuar dizendo do amor de Deus pela humanidade, pelas pessoas, né? E esses fundamentos bíblicos, eles são importantes para a nossa caminhada como seres humanos, como filhos de Deus nessa terra, né? Nós precisamos de Deus. O homem tem necessidade de Deus. E o lugar onde fala de Deus é a palavra de Deus, tá certo? Graças ao Senhor, então, por todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs que têm acompanhado aqui de alguma forma essa palavra. Como a gente sempre comenta, tem uma leitura de referência, um título grande e subtítulos que nós caminhamos por eles, tá certo? O título ou a referência bíblica para essa lição, a geração de Noé, está em Gênesis 6, do versículo 1 até o 9, e Gênesis 10 inteiro. Então, essa é a referência para falar da geração de Noé. Os subtítulos desse título grande, que é a geração de Noé, são os antecedentes da queda de novo, a causa da queda, o processo da queda de novo e as consequências da queda. Só que agora relacionados a Noé, ok? Então vamos para os subtítulos e vamos caminhando aqui juntos, tá certo? Os antecedentes da queda. Da mesma forma que Deus preparou um caminho para a salvação do homem na primeira queda, ele preparou o sangue e as vestes do cordeiro substituto, como está em Gênesis 3, 21 e em Apocalipse 13, 8. Na segunda queda, onde o homem se afunda ainda mais, o Senhor também preparou um caminho para a salvação. No final de Gênesis 4, Adão e Eva tiveram outro filho, ao qual colocaram o nome de Sete, que significa substituto. Sete, quando gerou seu filho, colocou-lhe o nome de Enos, que significa fraco, frágil e mortal. O último versículo do capítulo 4 de Gênesis nos mostra o caminho para a salvação de Deus após a segunda queda. Aqui diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Nesse pano de fundo negativo, o homem percebeu sua fragilidade, sua fraqueza, e passou a invocar o nome do Senhor. Aqui vemos a diferença entre esses dois grupos, essas duas linhas que correrão por toda a Bíblia. Um grupo, o de Caim e seus descendentes, tem a sua biografia contada no capítulo 4, ignorando suas vidas, pois não foram contadas diante de Deus.
e mostrando apenas suas obras e como criar uma cultura para o homem viver sem Deus. Já o outro grupo, o dos descendentes de Adão, tem sua biografia contada no capítulo 5. Eles escolheram viver uma vida com Deus e passaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5 nos mostra a biografia desse grupo. E ao contrário do que acontece com os descendentes de Caim, não são suas obras que são contadas, mas sua vida. Isso mostra que o tempo de sua vida foi contado diante do Senhor, pois invocavam o seu nome. Essa linha produziu homens que agradaram a Deus, como Enoque, que andou com Deus pela fé e foi trasladado. Gênesis 5, 21 a 24 e Hebreus 11, 5. Por fim, essa linha também produz Noé, o protagonista positivo no fundo negativo da terceira queda do homem, que encerra a biografia no capítulo 5. O invocar o nome do Senhor é um divisor de águas entre os que querem seguir com Deus e os que querem seguir o próprio caminho sem Deus. Essa prática encerra Gênesis 4, um capítulo negativo, onde a morte surge pela primeira vez e dá esperança ao homem para melhor entendimento desse assunto. Vamos verificar isso lá na lição 19 do volume dessa série. Aliás, no volume 1 dessa série, que é o volume vermelho, né? Vejamos alguns versículos que nos mostram a importância de invocar o nome do Senhor. Lamentações 3, 55 e 56 diz assim: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz. Deuteronômio 4, 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Jeremias 29, 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 33, 3. Invoca-me, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Salmo 116, versículos 3 e 4 e o versículo 13. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esses são apenas alguns versículos que falam de invocar. Veja que nas situações mais negativas, o invocar o nome do Senhor aparece. Ele não só nos aproxima de Deus, mas nos salva de toda e qualquer situação, por pior que seja. Foi isso que os descendentes de Adão e de Abel também, né, que morreu, experimentaram quando começaram essa prática no fim de Gênesis 4, e esse é o caminho da salvação para o homem na segunda queda. A causa da queda. Na primeira queda, Satanás estava fora do homem, tentando-o a que desobedecesse à palavra de Deus. O resultado dessa queda foi que o pecado, a natureza satânica, passou a habitar na carne do homem. Na segunda queda, portanto, eu dei uma parada aqui porque eu perdi. Na segunda queda, portanto, Satanás já estava dentro do homem, induzindo-o por meio do pecado, mais uma vez a desobedecer a palavra de Deus. A consequência, além do primeiro assassinato, foi a separação da humanidade em dois grupos. Um que seguiu o seu próprio caminho sem Deus, e o outro que reconhecia sua fragilidade e permanecia com Deus, invocando o nome do Senhor. Agora, na terceira queda, Satanás dá mais um passo e avança para gerar uma raça humana misturada com os anjos caídos, conforme vemos em Gênesis 6, de 1 a 7. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem,
pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aqui nesse trecho, há diferentes interpretações de quem são os filhos de Deus. Alguns afirmam que eram os descendentes de Sete, filho de Adão, de quem surgiu uma raça piedosa, que temia a Deus. Outros interpretam que eram os anjos caídos, que seguiram Satanás em sua rebelião. Jó 1,6 e Jó 2,1. Cremos que essa segunda interpretação seja a correta. Afinal, a união entre os descendentes de Adão que temiam a Deus e os que não temiam a Deus não geraria uma raça de gigantes. Em Apocalipse 12:4, os anjos caídos são a terça parte das estrelas do céu, que o dragão arrastou com sua cauda. Na época de Noé, eles tomaram para si as filhas dos homens, unindo-se num casamento ilegal. São os que não guardaram seu próprio princípio, os que não guardaram seu próprio principado, como mostra Judas 6. De acordo com Efésios 2:2 e Efésios 6:12, o principado dos anjos, ou seja, seu domínio, são os ares. Esses anjos deixaram seu domínio e se uniram às filhas dos homens. Eles não fizeram isso simplesmente por terem gostado delas. Antes, o plano de Satanás era poluir ainda mais o homem que Deus havia criado. Na época da terceira queda, a raça humana não era mais pura. Tornou-se uma mistura da natureza humana com seres angelicais. Essa união ilegal produziu os nefilins, ou valentes varões de renome na antiguidade, como está em Gênesis 6:4. Quando os israelitas entraram na terra de Canaã, Deus deu ordens para destruir todos os povos cananeus. Isso aconteceu porque novamente havia mistura naquela terra, como vemos em Números 13:33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. A palavra gigantes em Gênesis 6:4 e em Números 13:33, em hebraico, é nefilins, que por sua vez significa os caídos, indicando a mistura da raça humana com os anjos caídos. De acordo com a Bíblia, os nefilins eram homens de grande estatura, Números 13:32. Foram eles que amedrontaram os homens enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Ok? Agora o processo da queda. O primeiro passo no processo da terceira queda foi a satisfação das concupiscências da carne. Na primeira queda, o homem foi enganado e desobedeceu a Deus. No entanto, arrependeu-se e ainda continuou na presença do Senhor. Na segunda, o homem não foi enganado, antes seguiu a própria vontade e apartou-se da presença de Deus, criando uma civilização sem Deus. A partir do momento em que começamos a viver sem Deus, satisfazendo todas as nossas vontades, tornamos-nos carnais. Quando uma pessoa se torna carne, não tem escolha a não ser satisfazer as concupiscências da carne. A consequência disso é o homem ter se tornado maligno e corrupto ao máximo. Em Gênesis 6, de 11 a 13, lemos: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aos olhos de Deus, a terra não somente era maligna, mas estava corrompida, a tal ponto que Deus não podia tolerá-la mais. Foi quando a humanidade chegou a essa condição carnal que os anjos caídos aproveitaram para colocar o plano de Satanás em ação e causar mistura na raça humana.
Os anjos caídos sabiam que o homem que havia se tornado extremamente carnal e escravo das concupiscências da carne não rejeitaria mais essa degradação. Passo a passo, queda após queda, a humanidade foi se afundando cada vez mais. As consequências da queda. A primeira consequência da terceira queda foi a retirada do Espírito Santo, o que significa que Deus havia abandonado o homem naquela situação. A melhor tradução para o verbo agir, no versículo 3 de Gênesis 6, é contender, lutar ou esforçar-se. Isso mostra que até aquela época, até o homem ter se tornado carnal, o Espírito de Deus ainda se esforçava e lutava para que ele se voltasse ao caminho da salvação preparado por Deus. Não pense que Abel ou todos aqueles mencionados no capítulo 5 escolheram por si só seguir o caminho da salvação de Deus, nem tampouco Enoque. Por ele mesmo escolheu andar com Deus, ou ainda Noé, que era justo e íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Deuteronômio 6, 8, 9. Todos eles foram ajudados pelo Espírito de Deus. Quando vemos esse versículo, entendemos como tais pessoas puderam permanecer na presença do Senhor, andando com Deus. Agora, contudo, Deus resolveu que seu Espírito não mais se esforçaria ou contenderia a favor do homem, pela situação em que ele se encontrava, uma raça mista, extremamente carnal. Por fim, a consequência extrema da terceira queda do homem foi o dilúvio, que trouxe o juízo da destruição. Gênesis 6, 17, Gênesis 7, de 10 a 12, para limpar a raça humana da mistura e do comportamento carnal. A Bíblia nos mostra que no meio dessa geração misturada, carnal, havia um homem, da linha dos que andavam na presença do Senhor, chamado Noé, que significa, o significado de Noé é consolo ou descanso. Gênesis 6, 8 a 9, 13 a 22 diz: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. O dilúvio veio 1656 anos após Adão ter sido criado. Enquanto as pessoas da época de Noé comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, como está em Mateus 24, de 37 a 38, Noé construía a arca que salvaria ele e a sua família. O dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé e durou 40 dias e 40 noites, como está em Gênesis 7, de 11 a 12. Com exceção de Noé e dos que estavam na arca com ele, todos foram exterminados pelo dilúvio. Vamos ler Mateus 24, 37 e 38, porque eu acho que é uma porção importante da gente ler, né?
Mateus 24, 37 e 38, e aí a gente termina essa lição. Ó, Mateus 24, de 37 e 38, não é isso? Vamos lá. Mateus 24, 37 e 38 diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então a gente precisa ficar vigilantes, né? Porque assim como veio o dilúvio, será a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Então, oremos, vigiemos, nos consagremos a Deus, sejamos pessoas que se arrependem, que confessam diante de Deus as suas falhas, que dizem para Deus que precisam dele, que invocam o seu nome e que não se acham autossuficientes, mas sempre dependentes do nosso Deus. Aleluia, Deus abençoe a todos.